pessoas falam que sistema para mim hoje, eu indo é a cultura do rap, então a palavra sistema sempre esteve dentro do rap. Hoje eu vejo que todos nós fazemos parte do sistema. Alguns incluídos neles ou excluídos deles. Mas todos nós estamos dentro de um sistema. Na ausência da favela, gera um efeito colateral em que você tem que produzir soluções o tempo inteiro. Aí reside a potência, naquela capacidade de ser resiliente, digamos assim, numa linguagem mais ambiental sustentável. Ele acaba produzindo uma série de habilidades e conhecimentos que uma pessoa na situação normal não ia produzir. Porque ele, naquela dificuldade, ele produz soluções, ou ele empreende, ou ele cria inovações, não porque um coach deu um conselho, porque ele tem um curso do Sebrae, mas porque ele precisa daquilo para solucionar os problemas do dia a dia. É uma encruzilhada que nós estamos agora, num avanço de conhecimento e tecnologia e numa reprodução gigantesca em escala de desigualdade e exclusão. Seja bem-vindo a mais um podcast Pororoca, Bem-vindo. A conversa da agência pensada para a comunicação de projetos de sustentabilidade. A nossa ideia aqui é conversar com pessoas que estão fazendo como a nossa agência, reverberando, fazendo barulho e fazendo acontecer. Nosso convidado de hoje dispensa apresentações. É Preto Zezé, fundador da Central Única das Favelas e uma das melhores cabeças desse país. Bom, você com certeza conhece ele, ou já viu ele, porque ele está todo domingo no Domingão com o Hulk, enfim. Mas não é só apenas um rostinho global. O Preto Zezé conhece o Brasil inteiro, já viajou o Brasil inteiro, nasceu em Fortaleza, hoje mora no Rio de Janeiro e realmente tem uma visão única do Brasil. Reza a lenda que quando o Celso Ataíde desembarcou em Fortaleza, chegou o Preto Zezé com uma caixa de engraxate e dessa conversa gerou uma potência, um gigante, a verdadeira cabeça de muitos movimentos que estão por aí e você não sabe do bastidor. E é por isso que Preto Zezé está aqui com a gente hoje no podcast Pororoca. Porque sustentabilidade não é apenas a nossa relação com o meio ambiente, mas também e principalmente a nossa relação entre nós, entre a sociedade, né? Os cuidados que a gente tem que ter com todos que vivem na nossa sociedade e como isso vai, de fato, produzir um mundo um pouquinho menos tenso, com mais empatia que a gente precisa tanto. O melhor é a busca dessa visão plural e diversa sobre a nossa realidade. Sem dúvida, o Preto Zezé é um homem que dá diversos ângulos sobre diversas questões, não apenas relacionadas a defesas de direitos. Talvez tenha sido a primeira pessoa a notar a importância dos grupos subrepresentados de tomarem comando sobre sua própria narrativa. Eu conheci o Preto Zezé nos idos de 2006, lá em Fortaleza, quando a gente fazia o Central da Periferia. E aí ele já estava brotando como uma das lideranças, uma das maiores lideranças do Brasil. E a gente começou a entender que as favelas, e ele defendia isso, e defende até hoje com muita veemência, que as favelas não são um problema, mas são uma potência. A gente tem que encarar elas dessa maneira, para que a gente consiga fazer com que o Brasil saia dessa posição de coitado, de carente, para uma coisa de exuberância. Conversando com o Preto Zezé, foi uma das primeiras vezes que eu entendi essa potência econômica das favelas. Você tem um país chamado favela, como diz o livro do Celso Ataíde, que movimenta mais de 42 bilhões de reais todos os anos e que, até hoje, as marcas não sabem como dialogar. E durante muito tempo é interessante isso, ficou aquela coisa assim, poxa, mas não pode falar o nome favela, tem que falar comunidade, tem que falar alguma outra palavra. Mas o nome favela traz uma história linda, e uma história do sertão da Bahia, uma árvore, né, chamada grama. Favela. Grama? Como assim? É uma gramínea. Não. Não é, não? Não. Eu achava que era uma gramínea, tipo... a capoeira não. Que é uma graminha. Não, capoeira é um lugar sem nenhuma vegetação. Aham. Que de botânica eu entendo um pouquinho. A favela é um arbusto cheio de espinhos. Sim. Inclusive o próprio fruto tem espinho.
Então, enfim, e resiste à seca, resiste a tudo. Então, o nome Favela traz uma história de quem lutou no sertão de Canudos, Sim. com Antônio Conselheiro, e que foi para o Rio de Janeiro e fez a primeira favela, lembrando do Morro da Favela que tinha no Arraial de Canudos. E o morro se chamou Morro da Providência porque o governo federal deu um calote neles. Exatamente. Eles estavam querendo reivindicar a grana que foi prometida e todos migraram para o Rio de Janeiro, que era então capital do Império e da República, e falaram, não tem grana não. Falaram, cadê a Providência? Morro da Providência. Mas, enfim, o Preto Zezé também, Estevão, ele faz essa comunicação entre a favela e o asfalto. Não tem ninguém que não receba ele. De CEO das empresas até o mais poderoso ator público, todo mundo abre as portas para esse gigante da luta pela defesa de direitos no Brasil. Então vamos nessa? Vamos nessa. Zezé, o que essa palavra sustentabilidade bate em você? Assim? É muito distante da realidade social ou tá próxima? Primeiro é estranha, né? As pessoas não sabem. É tipo quando eu falo em empreendedorismo, as pessoas lá na favela já se vira, dá seus pulos, faz seu corre. E as pessoas criam formas próprias de ressignificar essas palavras. Lógico. Sustentabilidade tem a ver com ser uma coisa que você sustenta. Então, as condições que tem numa favela, quando você fala sustentabilidade, é uma situação extremamente de ausência de algumas condições para que você mantenha a sustentabilidade naquele lugar. Então ela se torna impossível na medida que antes ela não veio com um conjunto de coisas. Ou acaba que ela também impõe que, para existir sustentabilidade nesse lugar onde há uma privação de direitos, há uma ausência de Estado, você tem que vir com um conjunto de coisas para que essa sustentabilidade aconteça naquele lugar. Então, dependendo de quem está falando ou do que está se propondo, a sustentabilidade ela pode ser inviável, porque ela já não há condições ali, ou ela pode ser uma proposta para esse território de favelas, né? Mas quando você olha assim, o Brasil como um todo, a sociedade como um todo, a parte social é parte fundamental do que a gente, né, fala de sustentabilidade. Você não pensa assim também? Sim. Inclusive, eu acho que está até sendo refeita a ideia, né? Porque a gente falava de meio ambiente, sustentabilidade como uma coisa muito distante daquele cotidiano das pessoas. Depois eu começo a entender que estão entendendo que já tem a ver com o lugar que você mora, com a distância do lugar do trabalho para onde você vive, com se o seu lugar faz muito barulho ou não, se é quente ou se não é, se a casa é ventilada ou não, se a água que você está bebendo é legal ou não é, ou se tem água naquele lugar. Sim. Que a maioria, né, eu acho que o maior projeto de sustentabilidade no Brasil, por exemplo, seria saneamento básico, que a maioria da população nem tem, né, cara? Muito se fala, eu escuto muito você principalmente falar que a favela é uma potência. É mesmo? O que a gente quer dizer quando a gente fala que favela é potência, não é carência? É que na ausência de muita coisa, ela continua criando soluções para ela poder existir e poder funcionar. E nessa caminhada de existir e funcionar, ela vai criando soluções que a tornam potente. Porque ontem eu estava num instituto de uma grande instituição financeira e lá a maioria dos alunos são de bolsa. Estudam com a bolsa, que é cara, inclusive, para partes, conhecimentos técnicos, né, profissionais que se ensinam para essas pessoas, para os jovens, no caso, mas que precisavam ter algumas habilidades. E aí o cara que vem de uma situação mais confortável, economicamente, social, ele tem muita dificuldade de desenvolver aquelas habilidades de liderança, de comunicação, de capacidade de articulação, de juntar gente, sim, de criar soluções para aquela situação. Na ausência da favela, gera um efeito colateral em que você tem que produzir soluções o tempo inteiro. Aí reside a potência, naquela capacidade de ser resiliente, digamos assim, numa linguagem mais ambiental sustentável. Ele acaba produzindo uma série de habilidades e conhecimentos que uma pessoa na situação normal não ia produzir. Porque ele, naquela dificuldade, ele produz soluções, ou ele empreende, ou ele cria inovações, não porque um coach deu um conselho, porque ele tem um curso do Sebrae, mas porque ele precisa daquilo para solucionar os problemas do dia a dia. Sensacional. A favela é uma escola de negócio. Sim, com certeza. O sujeito na favela é obrigado a se virar e acaba desenvolvendo essas capacidades. O que eu acho mais brilhante do Zezé é isso, são esses enfoques narrativos
Como é que você percebeu, Zé, que a luta não era só por direitos, mas também é por narrativa, é por poder? Quando foi que deu esse clique aí na sua cabeça? Hoje, quando a gente recebe vários prêmios, né? Aí eu acho interessante quando eu vou receber um prêmio, as pessoas falam assim, ele passou por isso, isso, isso. Aí puxou uma capivara de um roteiro, uma narrativa de sofrimento, de privações, de tragédias, de ausência, de desgraça. A gente é PhD em desgraça, né? É doutorado em tragédia e MBA em desigualdade. Aí eu convido as pessoas, na medida que elas me premiam e contam essa trajetória, pelo trabalho que a gente faz na CUFA, eu convido elas a fazer o seguinte exercício. Se passando por tudo isso eu cheguei aqui, reconhecer esse prêmio sem fazer essa reflexão seria legitimar que os outros que não estão chegando aqui não vêm porque são preguiçosos, porque não querem, porque... Porque. E acaba que a minha trajetória de privações legitima um discurso meritocrático numa sociedade desigual. Aí eu faço o seguinte convite. Ao invés de a gente premiar por essa trajetória e reconhecê-la como grande mérito, imaginemos a câmera virada para o outro lado, se eu não tivesse privações, se eu não tivesse passado por essas dificuldades, se o país fosse um país de oportunidades para todo mundo, ou pelo menos para uma grande maioria, como alguns países no mundo conseguiram. Talvez naquele tribunal que eu fui premiado, naquela emissora que eu fui premiado, talvez eu fosse o presidente da Suprema Corte, talvez eu fosse o dono daquela emissora, e não somente a pessoa ser premiada. Sim. E quantos milhões de Zezés não teriam aí que estão sendo perdidos, que estão sendo privados, estão sendo abatidos antes, estão sendo presos antes, estão perdendo a perspectiva de vida antes. Então eu convoco sempre as pessoas a fazer essa reflexão, não do Zezé em si como uma pessoa a ser premiada, mas daquelas condições que ele teve que driblar, e a gente imaginar um país, que eu acho que esse é o grande barato da inovação, da criatividade, da potência. É pensar num país de possibilidades e oportunidades para que milhões de Zezé pudessem vir à tona. Como é que você vê hoje a situação do Brasil, o futuro do país? Eu sou um pessimista na realidade e um otimista na caminhada, ó, cara, porque eu acho que as dificuldades são tantas, assim, eu vejo sempre as pessoas, por exemplo, na economia, há um discurso de defender que a gente faça crescer o bolo. Crescer. Só que eu estou vendo nesse crescimento de bolo se projetar milhões de padarias e continuar uma porrada de gente que faz o bolo com fome. Eu acho que o processo seria, na medida em que o bolo cresce, a gente divide para que as pessoas não fiquem com fome. Do contrário, do jeito que está indo, nós vamos ter um monte de padaria montada, um monte de bolo na mão de poucas pessoas, uma porrada de gente que faz o bolo sem poder comer esse bolo. Em algum momento essa massa vai ficar com tanta fome que ela vai invadir as padarias e aí não vai sobrar nada para ninguém, vai ser um grande caos. Agora, você não acha que... Eu fico sempre pensando assim, quintal seria uma coisa maravilhosa para todo mundo. Eu digo assim, para ter uma árvore, ter o que se tinha até, sei lá, 40, 30 anos atrás, de uma farmácia em casa, de ter outras soluções que não seja ir na farmácia ou ir no supermercado, enfim, ter outras possibilidades de vida, né? Que se perderam quando se mudou para as cidades e as favelas, assim. E mesmo a água, né? A gente fala, lá, eu fui na favela lá do Douglas, na Kelson, na beira da Baía de Guanabara. Se aquela água fosse limpa, no mínimo alguma área de diversão, de aprender sobre a vida, de ver os peixes, ou de pescar, de comida. Então, eu vejo como o que a gente está chamando de sustentabilidade, mas que eu gosto de chamar de mãe natureza, é algo que a gente deveria integrar à vida dos brasileiros, assim, tentar, né? Não sei como é que isso vai se solucionar. E com certeza, pelo que você falou, o saneamento seria um passo gigante, né, nesse processo. Eu ouço muito falar de saneamento, que as pessoas falam assim, não vamos fazer saneamento porque ninguém vê e não dá voto. Mas indo para a sua questão, eu penso que assim, na medida que a gente produz uma ideia de cidade em que você tem um bairro de Pinheiros, que, por exemplo, esses dias teve o debate da Lei Rouanet aqui em São Paulo, em que só um bairro capta mais dinheiro do que a região inteira do Norte e Nordeste, não tem como dar certo essa matemática, sabe? Na medida que eu produzo um bairro só que tem equipamentos culturais, meio de transporte, qualidade de vida legal, onde eu tenho um lugar na Zona Leste que tem indicadores lá embaixo e eu tenho Itaim com indicadores lá da Suécia. A tendência é que todo mundo queira ir para o Itaim, ninguém consiga
viver aqueles indicadores lá na Zona Leste ou na Zona Sul. Você não tem como equilibrar as coisas. A tendência é que todo mundo vá para cá. E indo para esse lugar, não vai ter casa para todo mundo, não vai ter água para todo mundo, não vai ter comida para todo mundo. Então, o próprio pensamento, a ideia de cidade é que poucos tenham acesso a uma vida legal, sustentável, e a maioria fique só gerando riqueza para aquela minoria. Acho que o grande gargalo nosso, e com a urbanização, quando você fala de quintal, eu lembro muito que eu vim de uma casa que a gente tinha o terreiro em casa e tinha uma cultura de gente que vinha do interior que plantava ali hortelã, que plantava boldo, que plantava camomila, com aquela tradição da medicina, né? Fitoterápica, que chama hoje, não é isso? Isso, exatamente. E quando você tem a urbanização, o cimento nesse quintal, as ruas de terra que somem, as árvores que desaparecem, aquilo que não deixa a camada vegetal, que aí já não vai água, que aí torna tudo mais quente, a ideia de progresso é suicida. Porque é esse o modelo de um prédio, um cara chegando, agora estão produzindo um prédio em que você está com seu carro e você sobe até o andar que você mora com o carro. Então, é uma loucura do cacete. Então, uma cidade de milhões de pessoas que você pensa a cidade urbanizada para quem tem roda e não as pessoas que andam a pé, para o transporte coletivo. Para onde nós estamos caminhando? As pessoas, não sei de onde é quem está pensando nesse planejamento, deve estar imaginando que nós temos um shopping center intergaláctico e tem vários planetas lá. Só é possível isso. Porque da forma que a gente está indo agora, a gente vai caminhar para o colapso. Nós estamos marchando cegamente rumo à cadeira elétrica. Eu estou muito preocupado com os rumos de quem está pensando nas cidades, de quem está pensando na oportunidade para as pessoas. E na medida que eu não construo uma oportunidade para todos, digamos assim, eu estou muito discutindo agora como é que a gente democratiza onde a gente mora, ser perto onde a gente trabalha, ser perto onde a gente come, onde a gente se diverte, onde são lugares agradáveis. Porque geralmente as cidades elas têm um lugar só que tem tudo isso. Nos Fortaleza, por exemplo, é a Praia Iracema. Vamos pegar, lá tem tudo que três. 3 cinemas, 3 teatros, 3 bancos, 3 supermercados, 3 tudo. Então a tendência é que como o resto dos bairros não tem, vai todo mundo para lá. Só que lá não cabe todo mundo. Então vira um caos, vira um colapso, o nego ocupa irregularmente a área, ao empreendedor que tem o seu bar, tem que conviver com um cara do carrinho, do camelô, que já aí fica aquela disputa, aí já tem todo mundo ocupando a mesma rua, aí todo mundo já bota uma feira onde não pode botar uma feira, onde seria um espaço das crianças. Então é preciso que a gente tenha um equilíbrio de replanejar as cidades no sentido de torná-las lugares massas de se viver, e não um caos e uma disputa por todo mundo ficar no mesmo lugar. Queria saber, Zé, que você é um homem que constrói pontes. Você está dos dois lados sempre unindo mundos que muitas vezes é de costas um para o outro. O mercado, que você já transita tão bem, enxerga agora valor na favela ou ainda não? Eu acho que ainda estão entendendo, muitos deles, a favela como aquele gerador de riqueza e aquele consumidor que vai pegar as riquezas daqui e transferir para cá. Eles não estão vendo que em algum momento eles vão produzir uma ilha de prosperidade cercada por um oceano de desigualdade. A tendência é que, como ratos que estão com fome querendo queijo, eles procurem onde está o queijo e vai estar num canto só, na mão de poucas pessoas. E os ratos vão devorar. É melhor dividir o queijinho e deixar todo mundo bem. Então, a grande dificuldade de você produzir pontes é entender que muita gente já tem uma riqueza, cara, que talvez 5, 6, 10 gerações dessas pessoas que têm essa riqueza não vão consumir essa riqueza produzida. Então, por que não precisa, assim, todo mundo virar um Silvio Santos? Sim. Mas o cara que vende o carneiro não pode morar dentro da lama, cara. Ele não pode ficar fudido, ele não pode ficar sem ter como se locomover. O filho dele não pode ser privado de uma escola legal. Ele não pode perder a expectativa na sociedade, a perspectiva de que ele terá uma saída de mobilidade, que é o que a gente está vendo. E quando a sociedade perde, eu estou muito preocupado por causa disso, porque quando as pessoas perdem a perspectiva de que amanhã será melhor, elas não têm por que ficar feliz hoje Sim. e reconhecer que hoje é um dia legal. Ela vai querer destruir tudo. E é isso que a gente está vendo na sociedade brasileira. Uma grande parte da sociedade que já não mais se vê como cidadão de direitos, como fazendo parte, como pessoas que estão dentro do sistema democrático. E isso me preocupa muito. O Nelson Sargento, quando eu fiz um filme com ele, enfim, foi muito meu amigo, a gente quase uma relação de pai e filho, assim, mas ele falou uma coisa assim que me marcou muito. Ele falou: olha, Estevão, minha família era pobre, mas quando veio o rádio eu fiquei mais pobre. E quando eu vi a televisão eu fiquei mais pobre ainda.
Porque eu comecei a ver um monte de coisa que eu não tinha, que eu não poderia ter. Então aquilo me jogou para um lugar que eu ficava cada vez mais pobre. Talvez agora com a internet as pessoas estão mais pobres ainda. Existe alguma possibilidade de quebrar esse paradigma do desejo ou da mercantilização, vamos dizer assim, da vida? Eu acho que é o grande drama, né? Eu era moleque, eu lembro, a gente tinha um grande drama que era assim, eu não gostava de ir pro supermercado com a minha mãe, né, cara? Porque sempre o carrinho só vinha aquelas 2 risquinhas. Sim. E eu via na propaganda um monte de coisa que eu desejava. E quando eu ia pro supermercado, eu ficava vendo as coisas lá e só que era um drama entre a vitrine, o desejo e o preço das coisas. Então, você não conseguia acessar. E eu acho que é a grande contradição, assim, de uma sociedade que tem a maioria trabalhando e com seu trabalho produzindo bens e uma riqueza em que ela não usufrui. E isso vão gerando tensões e fissuras e vácuos que a gente daqui a pouco não vai conseguir mais convencer o outro lado de que espera aí que vai chegar. Sim. Espera aí que você vai conseguir acessar isso. E as pessoas já tem grupos que não acreditam mais nisso, então estão indo pegar do seu jeito. Então, essa é nós estamos quebrando acordos básicos de convivência, né? Então, eu lembro muito da pandemia, que algumas pessoas me ligavam perguntando, vai ter saque? Aí eu falei, cara, eu acho que a favela tá dando uma puta aula de equilíbrio emocional, por estar segurando uma onda no pior momento da humanidade. Mas em algum momento, nem o emocional vai aguentar, as pessoas vão ter que... Você não vai ver seu filho morrendo de fome. Eu já passei fome, então a fome não é só uma coisa física, uma dor física, é uma questão de fé. Porra, o Rafael e o Estevão vão deixar eu me fuder, estão ali comendo puta churrascão, tão bem de vida e tal. E eu aqui sem comida, peraí, como é que explica? Eles têm comida, eu não tenho. Em algum momento essa explicação, nem Deus, nem a fé, nem a crença, nem a honestidade, nem a ética do trabalho, como dizia meu pai, né? Eu trabalho desde criança e tal. Em algum momento isso tudo vai ser corroído por esse não acesso, por não poder fazer parte do banquete com vocês, né? Sim. Digamos assim. Então eu penso que a gente tem que começar a produzir mais crenças de que vai caber todo mundo. Para caber todo mundo, a gente vai ter que criar um novo modelo de compartilhar as coisas. Porque, inclusive, o modelo não aguenta todo mundo com tênis Nike, com BMW, com iPhone de última geração. Nós vamos ter que criar acordos e usar nossa inteligência e tecnologia para manter a nave-mãe funcionando, se movendo, que é a Terra, que é de onde sai tudo. Sim. Senão, do contrário, nós vamos transformar o planeta num grande shopping center cheio de carros luxuosos ou num estacionamento, né? E aí não vai ter mais como a gente habitar essa casinha. Como perspectiva, você falou que o mais importante do que ter agora é ter a perspectiva de se ter um dia ou uma perspectiva de felicidade. Como é que está o humor? Aonde você transita, com as pessoas que você fala, das pessoas hoje, pensando nessa perspectiva e de futuro? Eu vejo muita coisa ruim acontecendo no mundo, né? Agora mesmo está uma porrada de guerra em andamento. Eu acho que o mundo entrou no modo guerra. Então ninguém quer mais fazer de conta que é uma democracia, que tem um direito internacional, que tem a ONU. Agora, não, foda-se, eu vou na bala mesmo, o que tem no Esteve, tem isso aí, eu vou ir na bala e tomo. Tem o que lá? Tem água. Foda-se, tira todo mundo, eu vou pegar aquele ali porque tem água. Tem o que aí? Tem terra, tem terras raras, eu vou pegar aí porque eu preciso fazer chip, então toma essa porra. Então eu estou muito preocupado no momento em que as pessoas olham, porque antigamente a riqueza era o que você tem quanto de PIB, indicador do PIB, economia e tal. Hoje é a matéria-prima, são os recursos naturais para produzir produtos. Então, é necessário a gente criar regulações de democratizar direitos com as pessoas, acesso às coisas, mas também pensando de onde isso sai. E eu não estou vendo nenhum plano de preservar de onde isso sai e nenhum plano de democratizar direitos, né? Ou seja, democratizar a possibilidade de existência. Como é que você está vendo hoje também a encruzilhada que o país está em relação ao crime organizado? Eu digo assim, até na Amazônia, que há 10 anos atrás você não tinha isso tão claramente, hoje já é um dado posto na mesa, né? E existia um certo romantismo assim de que era um antissistema, né? Como é que isso está hoje colocado assim? Porque talvez agora já faça parte do sistema também, né? Mesmo que seja antissistema, já faz parte do sistema de uma
de estar dentro dessa situação e que leva sofrimento, mortes, enfim. Sempre que as pessoas falam que sistema para mim hoje ou indo é a cultura do rap, então a palavra sistema sempre esteve dentro do rap. Sim. Hoje eu vejo que todos nós fazemos parte do sistema. Isso. Alguns incluídos neles ou excluídos deles. Mas todos nós estamos dentro de um sistema. O que eu penso é que o sistema está entrando no sentido de não ter mais legitimidade. As pessoas acham normal quebrar a sede do governo federal, tocar fogo no Supremo Tribunal, queimar X emissora, detonar a sede dos poderes. Isso se mantém até hoje. Parte das pessoas acham isso, inclusive, legítimo. Sim. Ao invés de questionar onde é que o sistema adoeceu e por que as pessoas não se veem nele, não. A gente está julgando as pessoas, classificando elas como um gado ou pessoas, né, problemáticas ou condenando as suas escolhas políticas eleitorais, e a gente não está analisando que situação social gerou essa motivação, a ponto das pessoas dizer que numa democracia você vive numa ditadura, de que você não pode apelar para mais ninguém, que você ligar uma televisão e todo político rouba, todo empresário não presta, gestor público é tudo ladrão, e você empurrar com essa versão de realidade as pessoas para um lugar em que elas só vão acreditar em Deus, ou elas vão pedir um contato pelo celular na sua cabeça a um ser extraterreno. Então, assim, a crise de uma sociedade que não possibilita oportunidades e não reflete o encontro e o direito de todos é produzir saídas, cada um à sua maneira. O crime é uma delas. Na medida que o Estado se ausenta de regular um território, de dar oportunidade para as pessoas, de impor uma linguagem somente de violência, você acaba também educando. É igual a inteligência artificial, né? Agora a gente está vendo um tempo em que a gente entra em algumas páginas e o robô te pergunta, prove que não é um robô. Aí você vai ter que dizer se tem casa lá, se tem bicicleta, se tem uma faixa de pedestre, se tem um ônibus, se tem não sei o quê. E por incrível que pareça, o robô, com isso, ele primeiro, é o robô te intimando a dizer que se tu é um humano ou então tu é um deles, mas também é tu fazendo uma aula de português de letramento para a máquina, que talvez algum dia, cada vez mais, ela vai substituindo atividades e habilidades humanas, né? Então, é uma encruzilhada que nós estamos agora, num avanço de conhecimento e tecnologia e numa reprodução gigantesca em escala de desigualdade e exclusão. Olha, eu também acho que está numa situação que precisamos de todo mundo, né? E criatividade e disrupção em termos de um jeito de ser feliz na vida, né? Porque realmente eu também sou que nem você, pessimista, mas otimista na prática, assim, tentando sempre levar à frente. Acho que é um pouco o que a gente está querendo fazer aqui também, né? Ser realista. Eu tenho que dizer para as pessoas, ó, isso aqui tá dando merda e por aqui a gente vai acertar. Já tem coisa acontecendo legal, dizendo, por aqui a gente acerta, por aqui a gente já sabe onde vai dar errado. O que me dói é aquilo que o Zezé falou, que a gente está perdendo muito potencial nas favelas. Muito, naquelas cara. crianças que poderiam estar salvando a gente dessa encruzilhada e que estão sendo tolhidas antes do tempo. Entendeu? Eles não estão aprendendo, eles não estão aqui contribuindo com a gente por uma visão de preconceito e exclusão, pura e simplesmente. Eu acho que a gente se afastou do básico. Chegamos onde chegamos porque a gente sabemos como cooperar, mas a partir do momento que a gente deixa todo esse potencial da favela fora da conversa, a gente não consegue avançar, porque eles são parte da solução. Então, e isso que me dói, a gente só vai conseguir cavar ainda mais no nosso buraco. E o que está também assim, muito grave, Rafael, é que assim, vamos ver agora, tá todo mundo falando da violência contra a mulher, do feminicídio, uma agenda super importante, né? Que a gente tem que se agarrar, a gente tem que mudar valores e tal. Mas você vê agora, teve esse caso dos meninos que fizeram estupro coletivo nas meninas. Sim. E a gente não consegue perceber a gravidade disso. A ponto de a gente entrar na rede social e a torcida das pessoas era para que esses meninos sejam presos e estuprados. Aí você não entende como essa lógica do estupro venceu. Uhum. É tanto que a gente deseja que apenas esses meninos sejam ser presos e estuprados. E a gente não consegue entender, cara, como a agenda venceu. É igual no debate da segurança pública, em que
a única receita da esquerda à direita é munição, efetivo, viatura e prisão, que produz mais gente mais violenta, Sim. gente mais em grupo criminoso, gente que vai voltar pior para a sociedade porque não tem prisão perpétua. E a gente continua, inclusive, financiando isso com dinheiro público. E a sociedade pedindo, inclusive, mais cadeia, mais polícia. Então, assim, o desespero ele vai gerando não uma saída. O desespero ele não vai te educar, ele não vai te levar para um lugar de reflexão e de pensar a saída. Ele vai te levando para um lugar pior. E tu vai, tipo, querendo apagar um incêndio com gasolina, cara. É muito doido. É aquela frase do Gandhi, né? Olho por olho, o mundo acaba cego. Por aí. É isso. É isso. Essa Gandhi é mestre, né? Aliás, ele falava uma coisa que eu penso muito, assim, pela felicidade é você falar o que você pensa e fazer o que você fala. Isso mesmo. Cada vez mais que a gente mantiver o discurso mais próximo da nossa prática, vai sendo legal. É isso aí. Querido, obrigado. Tá? Eu que Por estar agradeço. aqui com a gente. Você é a nossa representante. Na abertura, a gente já falou que você é o nosso candidato a presidente, É isso. tá? Vamos em frente nessa. Valeu. Vamos que vamos. Um abração, Zé. Por mais Obrigado. papos sustentáveis.